Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nossos resumos da nossa lição, da nossa escola bíblica. E hoje, nessa oportunidade, vamos estudar o capítulo 8 da segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Lembrando que dos 27 livros que compõem o cânon, que compõem o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Nossa oitava lição, falando sobre oferta, sobre o compartilhamento, o cuidado que Paulo tinha de arrecadar oferta para os irmãos necessitados de Jerusalém, da Judéia. E neste capítulo 9 também, dessa segunda epístola aos Coríntios, vem tratar sobre este assunto, sobre a coleta aos irmãos de Jerusalém. O título da nossa oitava lição, oferta e compartilhamento. Os objetivos, os temas que estaremos abordando na nossa lição de hoje: viver a prática da partilha, compreender a solidariedade como princípio, servir aos irmãos conforme Jesus nos orientou, conforme Jesus ordenou, tá? O texto áureo dessa nossa oitava lição está aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Nossa verdade prática, a fé genuína e o amor pelo próximo se mostra eficaz através dos atos de partilha voluntária. Novamente, pontuando, os capítulos, do capítulo 8 até o capítulo 9, versículo 15, vai conter instruções sobre a oferta para os irmãos pobres, mais simples, mais humildes, ali da Judéia, de Jerusalém. E as palavras de Paulo vai abarcar o ensino mais completo aqui no Novo Testamento a respeito da contribuição financeira cristã, tá? A experiência pastoral do apóstolo Paulo lhe permite entender que a igreja de Corinto, conforme está registrado lá na primeira epístola de Coríntios, capítulo 16, Paulo já fala sobre a questão da contribuição para os irmãos ali de Jerusalém, como a experiência pastoral que o apóstolo tem, já lhe permite pontuar que os irmãos aqui de Corinto precisavam selar seu arrependimento. Nós estudamos isso na nossa lição anterior. Tito trouxe a resposta dos irmãos de Corinto, se voltando novamente para a palavra de Deus, ouvindo as orientações, as exortações de Paulo, e muitos se arrependeram de ouvir ensinamentos contrários, tá? Como nós estamos estudando nas nossas lições anteriores, temos estudado, e Tito traz boas notícias para Paulo. Isso alegra o coração do apóstolo,
tá? Frente às sedições, os levantes que ele vinha enfrentando por parte de alguns, né? Tentando minar sua autoridade apostólica, seu apostolado, sua autoridade, e com a resposta que Tito traz, isso alega o coração do apóstolo Paulo, e aqui ele começa a falar, a tratar a respeito da contribuição, né, que por onde Paulo passava, as igrejas, né, cooperavam para que os irmãos ali de Jerusalém fossem assistidos. Então, a fim de estimular a prática da caridade, do amor, né, da área social, Paulo menciona um exemplo das próprias igrejas ali da Macedônia, que apesar de ser mais simples, né, menos abastadas, comparada à igreja de Corinto, né, não tinha nem comparação na verdade, é uma igreja que se prontificou a operar. Logo, a igreja de Corinto, como uma igreja rica, comparada à igreja da Macedônia, precisava também se posicionar para abençoar aqueles irmãos. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 8, da segunda epístola aos Coríntios, versículo do 1º ao 15º. Na verdade, o capítulo 8 ele tem 24 versículos, tá? Mas o nosso texto de referência está no capítulo, está aqui até o versículo 15 deste capítulo 8. Eu não vou ler para não ficar grande, muito grande o nosso vídeo, mas é interessante, leia todo o capítulo. Tanto esse capítulo 8 quanto o capítulo 9, que vamos estudar na nossa lição seguinte, que também está tratando sobre a questão das ofertas, da contribuição dos irmãos, tá? O primeiro tópico da nossa lição vem falando sobre desprendimento material, né? Tesouros de generosidade, iniciativa voluntária e a força do exemplo. Então, no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, Paulo já começa a falar do fruto do evangelho, né, nas cidades pobres, comparado à igreja de Corinto, ali da Macedônia. Então, o objetivo, o zelo que esses irmãos tinham, a preocupação e o amor, né, de cooperar para que os irmãos de Jerusalém fossem assistidos. Então, o objetivo é encorajar aqui também os irmãos de Corinto a seguir esse exemplo extraordinário de generosidade das igrejas ali da Macedônia. Então, Paulo pega logo exemplos. Essa igreja, os irmãos da Macedônia, né, ali da região, são, comparado à igreja de Corinto, eram irmãos pobres, né, simples. Entretanto, alegrar o seu coração em cooperar, em ajudar aqueles que mais precisavam também, tá? Então, no versículo 1, versículo 2 aqui do capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então, após as boas notícias trazidas por Tito em relação à volta dos irmãos ali de Corinto ao Evangelho, né, a pregação de Paulo, ao verdadeiro Evangelho, Paulo relata, né, os êxitos que seu ministério alcançou ali na Macedônia. Paulo fala com Tito, né, alegre, né, quando ele se encontra com Tito ali na Macedônia, ele relata, né, o êxito que a sua pregação ocorreu ali na região ali da Macedônia, através da pregação de Paulo, né, o Evangelho de Cristo, né, também chegou ali às cidades da Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, e para a glória de Deus houve muitas conversões. Então,
apesar de todas as adversidades que Paulo estava sofrendo, né, as críticas, né, que vinha por parte de alguns de Corinto ali contra o ministério de Paulo, contra a autoridade apostólica de Paulo, Paulo continua trabalhando em prol do reino de Deus e os frutos sendo manifestados. Então, o grande testemunho do evangelho naquelas igrejas ali da região ali da Macedônia, né, foi a generosidade com que eles manifestaram através da contribuição. O fruto, a igreja já estava dando fruto, a questão da generosidade, da assistência social. Então, a exortação de Paulo é para que esse exemplo dos irmãos da Macedônia, da igreja ali da região da Macedônia, seja seguido pela igreja muito mais rica de Corinto. A igreja de Corinto, conforme já está relatado lá no capítulo 16 da primeira epístola, que tinha se prontificado, agora que eles colocassem em prática literalmente a questão da contribuição. Então, na Macedônia, os irmãos viviam no meio de muita prova e tribulação, era uma igreja humilde, comparada a Corinto, e era sabida a profunda pobreza deles. Apesar disso tudo, manifestaram abundância de alegria, e sua pobreza superabundou grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, apesar de, comparado à igreja de Corinto, ser uma igreja simples, humilde, os irmãos se prontificaram. Ou seja, existia alguém que estava mais necessitado do que eles. Logo, como a graça de Deus, o amor de Deus, a generosidade, o fruto, né, implantado no coração deles, já gerou, né, já multiplicou com o cuidado, com o zelo que eles tinham para aqueles irmãos mais necessitados. A igreja de Corinto precisava pegar esse exemplo. Então, o propósito de Paulo é estimular a prática da partilha, pela qual se dá o testemunho de conversão e de obediência. Então, ao mencionar a generosidade das igrejas que têm poucos recursos, o apóstolo Paulo estimula a mesma prática entre a igreja, entre os irmãos ali de Corinto. Nos versículos 3 a 6, está dizendo assim: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, falando dos irmãos da Macedônia, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Então, os coríntios sabiam desde a primeira carta, né, que Paulo queria fazer, está lá no capítulo 16, né, da primeira epístola. Os coríntios sabiam lá, desde a primeira carta, que Paulo queria fazer essa coleta para socorrer os irmãos humildes, simples, pobres ali da Judéia. Então, a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, tinham essa ciência, esse conhecimento. Só que durante esse intervalo, esse período aí, houve toda essa problemática, esse levante, essa rebelião contra a autoridade de Paulo, com a infiltração de alguns que estavam infiltrando, né, a doutrinas filosóficas platonistas, né, às vezes negando a divindade de Cristo, levando os irmãos a questionar aquele evangelho que Paulo estava pregando. Chega a ponto de exigir de Paulo carta de recomendação. Nós estudamos nas nossas lições anteriores. Agora que os irmãos caíram na real, né, reconheceram que estavam errados, graças a Deus, né, sentiram pesar do que ocorreu com Paulo, de toda aquela situação,
através de Tito. Tito traz esse testemunho de que os irmãos estavam se voltando para Cristo, para o Evangelho, para a pregação que Paulo havia, né, o Evangelho de Cristo. Isso alegra o coração de Paulo, e agora Paulo trata a respeito das contribuições. Então o apóstolo Paulo cita o exemplo das igrejas que tinham pouco e que, apesar disso, pediam a graça de participar e dar assistência aos santos. Mesmo tendo poucos recursos, mas dentro das suas possibilidades, eles abençoaram, partilharam com aqueles que menos tinham, né? Então, deram-se a si mesmo, o que Paulo vai falar aqui no versículo 5, deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, eles se entregaram primeiramente a Jesus, né? Aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois desenvolveram ali o fruto, né? A questão do Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, e vai desenvolvendo na vida do cristão, né? As obras, Tiago vai falar sobre isso na sua epístola. As obras, mostra-me as tuas obras, e mostrarei a tua fé. Então, a fé sem as obras se torna uma fé morta, né? Então, os irmãos da Macedônia, as igrejas ali da Macedônia já estão abençoando, né? Compreendendo que o reino de Deus, nós precisamos cuidar um dos outros. Então a igreja de Corinto precisava pegar esse exemplo, né? Ninguém melhor do que Tito, né? Para Paulo, ninguém melhor do que Tito, que testemunhou a nova atitude, o arrependimento dos irmãos ali de Corinto, né? Para coletar tudo o que prometera e partilhar antes dos erros cometidos. Os irmãos de Corinto que levaram Tito, que levou, companheiro de Paulo, levou a carta ali aos irmãos de Corinto, tá? Nos versículos 7 e 8, diz: portanto, assim como em tudo abundeis em fé e em palavras, e em conhecimento e em toda a diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Falando aos irmãos aqui de Corinto. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Então, Paulo menciona favores e dons que a igreja em Corinto já manifestava. Nós vemos na primeira carta que era uma igreja que abundava em dons, uma igreja abundante em dons espirituais, uma igreja abençoada literalmente nos dons espirituais, apesar de todo um problema da carnalidade que existia ali, que Paulo trata lá no capítulo 5, né? Mas é uma igreja abençoada. Então ela precisava manifestar também, através dessa generosidade, o fruto, o resultado de toda essa bênção que vinha sobre a vida deles, tá? Então, contudo, ainda lhe faltava serem generosos. Então, Paulo está se referindo à partilha como gesto de quem sente necessidade do outro como se fosse a sua própria. Então, a igreja de Corinto, ela precisava desenvolver esta consciência e colocar em prática, né, a questão da área social da igreja. Nós vemos lá em Atos, capítulo 4, né, com os irmãos, eles vendiam suas propriedades, ou seja, cada um cuidava do outro. Tá? Cada um cuidava do outro. Então, na igreja de Jerusalém existia muitas necessidades. Os irmãos passavam necessidades, e as igrejas gentias, muitas igrejas em muitas cidades ricas, e se fazia necessário que os irmãos ajudassem um outro. Isso ficou decidido lá no concílio, está em Atos capítulo 15, né, que Paulo não se esquecesse, Paulo e Silas ali não se esquecesse de por onde passasse, falasse a respeito da contribuição, né, deste amor que brotasse no coração dos irmãos para um cuidar do outro, né? Então, Paulo se comprometeu ali por onde passasse, dentro da possibilidade de trouxesse e levantasse recursos para os mais necessitados, no caso ali os irmãos de Jerusalém, tá?
Então, este nível de compromisso com a vida do irmão exige que não tenhamos nenhum benefício, nem presunção de vaidade. Ou seja, Paulo, ele não ordena que ninguém participe da coleta, ele não ordena. Não era obrigado a participar da coleta. Ele propõe que aproveite a oportunidade para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor para com os irmãos. Deus tinha uma preocupação, um zelo desde a antiga aliança. Deus tinha um zelo com os irmãos, com o povo mais humildes. A gente vai ver isso lá na lei, né? Então Deus sempre teve esse cuidado com os necessitados, com os pobres. Em Levítico, capítulo 25, a partir do versículo 35, Êxodo, capítulo 22, versículo 25, na lei, Deus está lá, proíbe a cobrança de juros e nos empréstimos aos pobres. Era proibido que aqueles que emprestassem, aqueles que precisavam, os pobres, que cobrassem juros, né? Deus proibia. Também está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 14 e 15, se o pobre ele fosse contratado a prestar serviços ao rico, o rico, ele era obrigado a lhe pagar diariamente pelo serviço do pobre, até porque ele precisava se alimentar. Então, diariamente, prestou o serviço diariamente, ele precisava receber pelo seu trabalho. Jesus vai falar isso numa parábola, lá no Novo Testamento. 6 da manhã, contratou 9, meio-dia, 3 da tarde, 18 da tarde. Contratou para ir trabalhar. Na hora do pagamento, era no final do dia, no final do expediente. Entende? Durante a estação da colheita também, os grãos que caíssem deviam ser deixados no chão para que os pobres os recolhessem. Levítico capítulo 19. Olha o cuidado de Deus com o povo mais humilde. Levítico capítulo 19, versículo 10, Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 ao 21. Também a cada 7 anos, todas as dívidas dos pobres deveriam ser canceladas. Está em Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 1. Então, às vezes a pessoa chega no momento de escassez, de necessidade, a ponto de se venderem como escravos para ter o alimento, para ter como sustentar sua família. Durante 7 anos, esta pessoa trabalhava para o seu senhor, né? Deveria receber pelo seu trabalho, e durante esses 7 anos, após esses 7 anos, ele deveria ser, a dívida que ele deveria ser cancelada, e essa pessoa se tornava livre novamente. E Deus ainda promoveu, né, o ano do jubileu. Olha como Deus olhou cada detalhe, né? O ano do jubileu, que era a cada 50 anos, conhecido como o ano da devolução de propriedade, ou seja, todas as terras que tivessem mudado de dono desde o ano jubileu anterior teriam de ser devolvidos à família originária. Está lá em Levítico capítulo 25, a partir do versículo 8. E a justiça deveria ser imparcial. Nem rico, nem pobre deveriam receber qualquer favoritismo. Então, apesar de muitos judeus quebrarem isso aqui, né, não seguir, mas está lá na lei. O zelo, o cuidado de Deus para com os mais simples, para com os necessitados. Segundo tópico da nossa lição, gesto de sinceridade, amor e igualdade. O exemplo de Jesus, a boa vontade e proporcionalidade, e a partilha gera igualdade. Então, de cada uma das nossas atitudes deve refletir o padrão de amor excelente praticado por Jesus Cristo. Na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso meio, no nosso convívio, sempre tem alguém. Observe que sempre tem alguém
que está precisando, seja na nossa igreja, seja na nossa vizinhança, sempre tem alguém que está precisando. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai perceber isso, tá? Então, a gente precisa pegar o exemplo de Jesus, o apóstolo Paulo, que por isso Paulo recomenda que os irmãos de Corinto experimentassem, né? Experimente essa tal entrega, participando da grande coleta que Paulo vinha fazendo em favor dos irmãos da igreja ali da Judéia. No versículo 9 e 10 do capítulo 8. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos, e nisto dou o meu parecer. Por isto convém a vós que desde o ano passado começaste, e foi só praticar, e não foi só praticar, mas também querer. Então Paulo vê a participação na coleta em favor dos irmãos pobres ali da Judéia como um desafio oportuno para os irmãos de Corinto. Ele cita o próprio Jesus, né, que doou a sua vida por nós. Estávamos mortos espiritualmente. Jesus doou a sua vida, nos deu vida, nos tirou da escravidão. Jesus se doou por nós. Então Paulo recomenda que os irmãos de Corinto olhem para Jesus e compreendam o efeito transformador da mensagem da cruz. Jesus deixou a sua glória, Filipenses capítulo 2, versículo 7, despiu-se da sua glória e se doou por cada um de nós, por cada um irmão ali de Corinto. Tá? Os irmãos da Macedônia aceitaram Jesus Cristo e em seguida doaram, partilharam para quem precisava também. Da mesma forma, os irmãos de Corinto, uma igreja muito mais rica, precisava também seguir este exemplo. Então, quem entende o que Jesus fez, não cultiva a soberba, antes sente-se compungido a cuidar dos irmãos, deixando para trás toda vaidade e rivalidade. Se de fato havia entendido a mensagem da cruz, os irmãos deveriam retomar a prática da partilha sincera, da generosidade, né, que antes havia entre eles. Então houve todo um problema que Paulo precisou tratar, né? Paulo precisou tratar a respeito de um problema grande que houve ali. Agora os ânimos arrefecidos, agora Paulo vem tratar desta área também que precisa ser observada. Versículos 11 e 12 do capítulo 8. Agora, porém, contemplai também o que já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. O apóstolo vem pontuar aqui: a boa vontade é condição para que a oferta seja aceita por Deus. Qual a motivação do meu ofertar? Com qual motivação, né? A boa vontade é a motivação que nos leva à alegria de servir. A má vontade não significa apenas o gesto a contragosto, mas, sobretudo, o gesto correto movido por motivações, por intenções erradas. Quantas pessoas aproveitam a oportunidade de fazer a área social, de cuidar, tal, só que está lá tirando foto e postando nas redes sociais sua boa ação. Para que isso, né? Jesus vai falar lá em Mateus que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não saiba. Jesus vai dizer que esse já recebeu a sua recompensa. Está cuidando de alguém, mas está mostrando que está fazendo uma obra social. Para que isso, né?
Então Jesus vem falar sobre isso. Então há quem veja na necessidade e a miséria uma oportunidade para promover a própria imagem e assim perceber vantagens ou receber vantagens pessoais. A boa ação movida pela motivação errada pouco vale ou nada vale. Nada vale. Que amor é esse? Que amor é esse? 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo está falando lá, discorrendo sobre o amor. Isso não é amor, né? Quando se faz desta forma. Então, não precisamos doar tudo o que temos, pois partilhar com alegria o quanto for possível é mais agradável a Deus do que fazer grandes ofertas além das posses e depois lamentar por isso. Então, abençoe dentro das suas possibilidades. Deus sabe. Deus sabe. O problema é deixar a avareza entrar no coração, né? Tem pessoas ao nosso lado que está precisando, a gente precisa olhar isso. A igreja, ela é uma igreja social. Em Atos capítulo 6, nós vemos os discípulos escolhendo ali os diáconos para cuidar da área social da igreja, né? Uma situação que ocorreu ali em Atos capítulo 6, e foram escolhidos diáconos para cuidar dessa área. Então, a área social, Atos capítulo 4 também, partilha ali, todos tinham tudo em comum. Atos 2:42, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. No partir do pão, né? Então, Deus não exige sacrifícios além das posses de cada um, mas também não nos permite a indiferença ao sofrimento dos nossos irmãos. Versículos 13 ao 15. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Então, a igreja de Corinto era abundante em condições materiais, uma igreja próspera, de modo que poderia contribuir enormemente para o alívio das privações sofridas pelos irmãos necessitados que estavam ali na Judéia. E tal gesto, feito no presente, Paulo vai falar, era valioso para que, posteriormente, a abundância daqueles vinha a suprir a vossa falta. Quanto às necessidades espirituais, pois a oferta que preparavam acontecia enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto. Ou seja, Paulo está dizendo, enquanto vocês estão separando as ofertas, vocês estão sendo abençoados, porque a intercessão, a oração, a vosso favor. E outro detalhe, Deus, o dono da vida, não deve nada para ninguém. Jesus diz, quando fizeste a um desses, não se esqueçam, vocês estão fazendo a mim. Estão fazendo a mim. Então, Deus não deve nada para ninguém. Então, enquanto eles estavam abençoando através dos recursos financeiros, eles estavam sendo muito mais abençoados. Muito mais abençoados, né? Então, Deus instruiu a partilha justa, de forma que o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta, a fim de que haja igualdade, né? A fim que haja igualdade. Ninguém dê além daquilo que possa, e também ninguém não deixe de dar dentro das suas possibilidades, não deixe de abençoar. E o terceiro tópico da nossa lição, cuidado com as ofertas, né? A disposição de Tito, proceder honestamente com companheiros de missão com Tito. Então, o apóstolo Paulo destaca o exemplo pessoal de Tito, seu companheiro, como forma de serviço fraterno. Junto com Tito, outros irmãos escolhidos pelas igrejas participariam ali da coleta
e junto levaria a oferta à igreja da Judéia. Então, uma precaução de Paulo aqui contra as más línguas, né? Versículo 16 ao 19. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, muito diligente, e partiu voluntariamente para vós, e com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro de nossa viagem nesta graça que por nós é ministrada para a glória do nosso Senhor, do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo. Então, Paulo cita um exemplo aqui de Tito, seu companheiro de ministério, seu companheiro de viagem, né? Ele se apresentou voluntariamente para a tarefa de voltar a Corinto e organizar a oferta. Tito já havia voltado de Corinto, né, trazendo boas novas do retorno dos irmãos ali de Corinto ao Evangelho verdadeiro. Agora, Tito se prontifica a voltar novamente a Corinto para a coleta das ofertas, tá? Então, Tito não provê qualquer tipo de vantagem pessoal. Sua motivação é ver a nova realidade espiritual dos irmãos ali de Corinto. E, além disso, ter a possibilidade de ministrar acerca de tudo o que já foi feito e do que já havia sido coletado nas igrejas da região ali da Macedônia, né? Então, junto com Tito, Paulo envia também o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Está aqui capítulo 8, versículo 18, né? Que o escolheu para desempenho desta graça ministrada por nós. Não é unanimidade, mas alguns teólogos, alguns estudiosos atribuem a este outro irmão como sendo Lucas, né? O autor do Evangelho que leva o nome de Lucas e o autor também de Atos dos Apóstolos. E Lucas era um dos companheiros, está sempre presente ali com Paulo. Então, alguns atribuem, acreditam que esse outro irmão, que junto com Tito, foram mais um, né, também, um desses foi o próprio Lucas, tá? Então, um terceiro irmão também muito bem recomendado se junta a essa equipe, né, com Tito, com esse irmão e mais um outro, tá? No versículo 20 e 21, evitando isto que alguns nos vituperem por esta abundância que por nós é ministrada, pois procuramos o que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, né? Então, ao apresentar as melhores referências acerca da conduta daqueles daqueles irmãos, o apóstolo Paulo está demonstrando que a escolha do obreiro foi honesta e coletiva, ou seja, a escolha de Timóteo ou de Tito para ir coletar destes mais dois irmãos que fizeram ali, se juntaram a Tito para ir a Jerusalém, para ir a Corinto, tá? Então, esse cuidado em mostrar total inserção e transparência na realização da coleta das ofertas é compreensível, né? Evitar más conversações. Afinal, Paulo, já havia sido duramente caluniado pelos coríntios. Nós temos estudado isso nas nossas lições anteriores. Então, Paulo mostra que o irmão acompanhará Tito, evitando assim que alguém acuse, né, em face desta generosa dádiva, desta grande oferta que eles iriam colher ali em Corinto. Então, acostumado a apresentar defesa contra as frequentes acusações e calúnias que Paulo enfrentava, ele se precaver, né? Paulo age com cautela quando se trata dos adversários que espreitam uma oportunidade para inventar uma mentira e tentar envergonhar. Então, Paulo age aqui com sabedoria, né? Separando pessoas idôneas, né? Que tivessem testemunho verdadeiro de idoneidade para coletar esta grande oferta, esta grande dádiva ali entre os irmãos de Corinto, tá? Então, o valor arrecadado era alto, uma generosa dádiva. E justificava o cuidado de enviar com Tito algum escolhido pelas igrejas para que diante dos homens, como diante de Deus, procedesse honestamente. Nos versículos 22 ao 24, né? Falar que
com ele enviamos também outros nossos irmãos, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro, é cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória cerca de vós. Tá? Então, todo esse destaque acerca das expectativas de Tito e dos demais irmãos em relação ao sucesso da coleta é uma eficiente maneira de desafiar os coríntios a cooperar. Afinal, as igrejas da Caia e as da Macedônia e as da Judéia contavam com a ajuda deles, tá? Aí no versículo 24, manifestai, pois, perante a igreja a prova do vosso amor e da nossa exaltação a vosso respeito da presença destes homens. Então, a partilha generosa deve ser testemunho prático, né, da unidade da igreja para a glória de Deus. Então, Paulo agora trata dessa questão da assistência social, do cuidado, do zelo, das ofertas para os irmãos mais necessitados. Tá? Próxima lição, a gente segue estudando esta parte aqui da coleta em relação aqui aos irmãos de Corinto, para também os irmãos que precisavam. Amém? Que Deus o abençoe.